Ok? Então, João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, diz: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Só um parêntese, existem traduções que apresentam mulher, e quando às vezes a gente lê no português assim, mulher, não venha me dizer o que eu tenho que fazer, alguma coisa nesse sentido, soa como se ele estivesse sendo muito mal educado ou muito duro com Maria, mas não é. A expressão no original é justamente essa, mulher, mas mulher no sentido de mulher adulta. E aí, quando para o português, de uma forma mais próxima, se formos traduzir aquilo que ele disse naquele momento, é realmente uma senhorinha, não é? Uma senhora. Então, como essa tradução apresenta, dá até uma atenuada, não é, no texto daquilo que nós já conhecemos em outras traduções. Então, continuando, o versículo 4 diz: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora, ou seja, ainda não chegou aquela semana da crucificação. Então, ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de águas estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou. Vejam a ordem que Jesus dá. Agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná. Assim, ele revelou a sua natureza divina. Vejam o propósito maior, a revelação da sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, está escrito no texto, foram para a cidade de Cafarnaum e ali ficaram alguns dias. A cerimônia festiva de casamento era uma das ocasiões mais importantes e alegres de uma família judaica. Os casamentos eles eram marcados com antecedência, não é? E a celebração, não, a festa do casamento, ele levava aí cerca de uma semana. Vejam que Maria foi convidada, Jesus foi convidado, os seus discípulos também estavam ali naquele casamento, naquela festa. E a transformação da água em vinho, como eu já mencionei, é o primeiro sinal que Jesus realiza, conforme registra aqui no Evangelho de João. Mas eu gostaria de discorrer com o texto, quando eu observo, por exemplo, o versículo de número 3, então Maria avisa Jesus que o vinho, ele acabou, ele estava terminando. Aqui eu percebo duas coisas. A primeira delas, como mãe, não é? Ela deve ter se colocado no lugar da mãe do noivo e acabar a comida, acabar a bebida, acabar as coisas do casamento, é uma situação, assim, indesejada e, às vezes, gera uma vergonha, não é? Então, ela sabia que seria para o noivo uma situação muito ruim.
ter acabado o vinho. Portanto, eu imagino que este ponto, é um deles, faz com que ela, então, faça aquele pedido que está implícito a Jesus. E uma outra forma, né, que a gente nota aí desse encorajamento maternal. Porém, a outra situação, né, exceto aquela que ela está tentando não gerar ou não permitir que uma situação constrangedora aconteça para o noivo, para a família do noivo, então Maria, ela demonstra saber da capacidade de Jesus. Lógico, está com ele, né? Sabe dos poderes que ele tem. Os discípulos ainda não estão acostumados com isso, e as pessoas também que estavam na festa ainda não. Lembrem que é o primeiro dos sinais. As pessoas ainda não conheciam, mas ela, certamente. E aí, o versículo seguinte, o de número 4, eu já até fiz uma apresentação assim, simples a respeito da terminologia, da expressão que Jesus usa, né, para poder se referir à sua mãe, Maria. Ele diz mulher, né, mas não com desrespeito isso, porque à época a expressão que se usa no original é de alguém já maduro, alguém, um tratamento de respeito. E a colocação aqui não é grosseira, não é de uma forma indiferente da parte de Jesus. O que acontece é uma definição de relacionamento. Ele estabelece agora uma definição de relacionamento. Ele está no início do seu ministério. E agora, então, vai haver um desvincular, uma separação. É como se a gente pudesse dizer o corte do umbigo, né? Aliás, do cordão umbilical, melhor dizendo, por conta dessa ação ministerial, do seu propósito que vem agora a realizar na vida de Jesus, como efeito de realmente daquilo que ele vem proposto a fazer. Quando diz, eu não tenho, o que é que eu tenho contigo, mulher? Há uma declaração, então, de independência. Jesus passa ou deixa de ser o primogênito de Maria e passa a configurar apenas a figura do Messias, daquele que é ungido da parte de Deus Pai para realizar a tarefa proposta. Esta declaração, né, de Jesus, que tenho contigo, Maria não deveria, a partir dali, reivindicar a autoridade sobre ele. Não mais. Ok? O ministério de Jesus vai ter o seu clímax naquela semana em que ele entra em Jerusalém e é conduzido para a crucificação, sendo pregado na cruz. Mas ali, no início do seu ministério, então, não era a hora como ele se referiu. O versículo 5, Maria demonstra ter entendido o recado de Jesus. Como é que a gente percebe que Maria compreende o recado que Jesus traz? É porque ela diz, não é? Para aquelas pessoas que estavam ali trabalhando, a seguinte expressão: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, não obedeçam mais a mim, eu não tenho mais autoridade sobre ele, façam o que ele disser. As ordens agora partem dele, porque ela compreendeu o início daquele ministério de Jesus. Ok? Em Caná, os discípulos não se alegraram simplesmente com a porção de vinho, ainda que o vinho tenha um simbolismo da alegria. Mas a maior alegria, com certeza, foi o fato de crer que Jesus era o Senhor. E este é um processo na vida de fé, na vida dos discípulos, que vão vendo milagres e ações maravilhosas e tremendas de Jesus e vão compreendendo nos seus ensinos os significados de ter uma vida cristã, de uma vida que segue
a Jesus Cristo. Muito bem. Contudo, com essas explicações, eu quero lançar uma pergunta. E o que nós podemos aprender com a festa realizada em Caná da Galileia? Caná está a poucos quilômetros da cidade de Nazaré, de onde Jesus viveu. Depois disso, é que vão para Cafarnaum. E o que nós podemos aprender, então? Quais as lições que nós podemos extrair? São muitas, mas eu quero destacar algumas. Nunca a gente consegue extrair tudo de um texto, porque o texto da palavra de Deus, ele é vivo, não é? Primeira coisa que eu quero apontar aqui é que quando se convida Jesus, o fato de... O que acontece? Jesus vai para o lugar onde ele é convidado. Então, o versículo de número 2 diz que Jesus foi convidado, ele não entrou lá de bicão, de penetra, ele não estava na festa lá, vamos dar uma olhadinha, está tendo comes e bebes, vamos lá, né? E aí a gente nota que Jesus, então, não é um intruso, não é um bisbilhoteiro, ele só entra convidado, só entra com uma permissão. E vejam, Jesus é Senhor, mas o ensino que eu consigo extrair dali para a minha vida é que o Senhor Jesus, ele, ainda que seja o Senhor, ainda que seja Deus, ele só entra quando é convidado. Ele entra pela porta e não arromba os corações. Existem muitos corações que são invadidos por tanta coisa ruim, e essas coisas ruins entram no coração sem pedir licença, acabam ali fazendo morada, se alojam ali como ilusões, mentiras, enganos, espíritos maus, ódios e outras coisas nefastas, terríveis, que acabam prejudicando a caminhada de um ser humano. E isso, depois que entra muitas dessas situações, muitas pessoas não conseguem fazer com que essas coisas sejam removidas, com essas coisas nocivas sejam tiradas de lá. Mas o Senhor Jesus só entra quando é convidado. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Porque às vezes a gente pensa, mas Jesus precisa saber, se ele é Deus, ele precisa saber o que eu preciso. Ele sabe, mas ele quer entrar a partir do convite. Quando você abrir a porta do coração, da sua casa, do lugar onde você trabalha, da sua vida, ele vai entrar e vai fazer diferença. Em segundo, nós devemos levar nossas dificuldades a Deus. No versículo de número 3, então tinha ali uma necessidade que Maria apresenta. Ela mostra que há um problema, aponta um problema. Jesus age não por causa do pedido que Maria fez, mas por vontade própria, ele acaba realizando, porque as coisas devem acontecer conforme a vontade do Senhor. Portanto, quando você pedir algo ao Senhor, peça para que a vontade dele seja realizada, seja cumprida na sua vida ou através da sua vida. Então, não é por vontade minha, mas pela vontade do Senhor. Mas nós podemos pedir. Nós necessitamos, e ele espera que seja feito assim. Esse ensino aqui, Jesus faz aquilo que é do seu agrado para agradar a vontade do Pai. Nós levamos a ele, nós apresentamos nosso problema a ele, a nossa queixa, a nossa limitação, a nossa dificuldade. Senhor, tem essa situação, eu não consigo resolver, me ajuda conforme teu querer, conforme tua vontade. Ok? O que você faz com as suas dificuldades? Para quem você as apresenta? A quem você toma ciência? Tem uma música, eu já cantei muito, né? Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas e apresentar, né? Minha família, meus amigos, minhas lutas, minhas crises. E para quem você tem entregue? Para quem você tem comunicado? A quem você apresenta? Leve todas as coisas e todas as situações mediante o julgamento do Senhor. E certamente você vai receber aquilo que você precisa, necessita
quando o Senhor entender que é tempo e é vontade do Senhor. E é a terceira situação que eu quero destacar, está no versículo de número 4, porque ele vai agir no tempo certo. Ele age no tempo e na hora exata. Devemos crer que o Senhor sabe quando é que tem que tomar uma atitude. Devemos compreender que o Senhor e confiar que o Senhor irá intervir, operar, agraciar no tempo dele. Não existe atraso da parte do Senhor. Ele nunca chega atrasado. O que nós aprendemos aqui é que devemos sim confiar nele sempre, sempre. Confiar que ele, no seu tempo, irá fazer aquilo que nós precisamos, que deve ser feito, né? Aquilo que tem que ser realizado. E quando ele fizer, ele vai fazer aquilo que é melhor. Ele não vai fazer de qualquer forma. Ele não vai fazer aquilo que as pessoas chamam de meia boca. O surpreendente, o maravilhoso vai acontecer. Eu sou testemunha disso. Depois, nos versículos de 7 a 10, uma outra coisa eu posso aprender e quero transmitir a vocês com esse texto. O que nós podemos aprender com a festa em Caná da Galileia? Em quarto lugar, ele nos prova e recompensa a fé que temos, a confiança que temos. Foi Jesus quem deu as ordens para aqueles trabalhadores, para aqueles homens que estavam ali servindo. Foi ele quem mandou os funcionários a buscarem aqueles potes e encherem de água. Foi ele que fez isso. Interessante é que aqueles homens não trabalhavam para Jesus. E Jesus era apenas um convidado. Mas aqueles homens tiveram uma confiança e se submeteram a uma orientação, uma palavra que Jesus havia dado. Tudo ainda era muito desconhecido, é verdade. E era desconhecido por todos ali. Mas porque obedeceram, eles tiveram a recompensa. E a recompensa que eles tiveram foi ver o milagre. Não é? A alegria depois que transborda na face de todas as pessoas. O capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, me permita fazer uma leitura rápida aqui, diz assim: e o meu Deus, Paulo escreve isso na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Não é o que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que temos por necessidade. O Senhor não vai deixar faltar, mas vai nos surpreender, mediante a nossa obediência, mediante a nossa submissão. Ele vai agir, ele prova e recompensa a nossa fé. Esse é o nosso Deus, de quem nós esperamos sempre o melhor. E se você está sendo provado nesse tempo, nesse momento, siga em frente, querido. Não recue. Creia que no Senhor, que o Senhor te manda fazer. Acredite que o Senhor está realmente no controle de toda a situação e ele vai recompensar. Ele vai fazer chegar no seu tempo a você e você contemplará. Quinto, no versículo de número 10, onde o Senhor entra, ele traz as bênçãos. Onde o Senhor se apresenta, ele traz as bênçãos. O noivo foi chamado. Veja, o noivo não sabia o que tinha acontecido. Ele não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Ele não sabia que o vinho estava acabando. Muito menos que o vinho agora estava sobejando, não é? E o maître, né, aquele que estava ali cuidando da festa, vai falar com ele, fala: olha, normalmente as pessoas dão um vinho bom no começo, depois aquele vinho meia boca, quando os caras já estão fartos da bebida. E você manteve a qualidade, trouxe esse vinho muito bom para o fim. Interessante. O fato dele ter convidado Jesus, né, nos mostra o seguinte: ele convidou a Jesus. Jesus veio, porque só entra convidado. O detalhe é que mal sabia da capacidade de Jesus, que Jesus tem, mal sabia ele do que Jesus seria capaz de realizar na vida dele
e para aquele momento em que ele estaria livre de qualquer constrangimento. Ainda que você não saiba muita coisa, mas quando você convidar Jesus para entrar no seu coração e ali fazer morada, quando você convidar Jesus para ser o seu Senhor e seu Salvador pessoal, você pode não saber muita coisa dele ainda, mas pode ter certeza que a presença de Jesus promoverá bênçãos, vai trazer benefícios, vai gerar além daquilo que você imagina e pensa, por conta do poder, da presença do Senhor em sua vida. Em sexto, versículos 9 e 10, eu também aprendo que ele concede o bom vinho por último. O que significa isso? Não é? Calma lá. Eu já mencionei que o vinho simboliza a alegria na Bíblia. Mas o que está por ensino aqui é que, após o elogio feito ao noivo, né, do bom vinho que estava reservado, o que Jesus tem para fazer em nossas vidas, meus queridos, é muito maior, é mais ainda. O melhor sempre está por vir. O que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor Jesus salva o seu coração, claro, ele realiza ali o grande feito. É como se fosse a abertura do mar para nós passarmos. Vamos entrar para o outro lado. Temos a certeza de que ele nos dá a vida e vida eterna, vida para sempre. É um grande presente, inigualável. Tá bem? Mas a presença dele contínua, as ações dele, o milagre dele e a promessa feita de que um dia ele virá para buscar aqueles que são seus, para nos oferecer a vida para sempre, é algo que ainda nós não conseguimos compreender na totalidade. E eu tenho certeza que nós seremos surpreendidos, porque o Senhor é um Deus que não realiza aquilo que é chamado de mesmice. O Senhor vai fazendo e tem capacidade, tem poder para fazer além, muito mais além do que pensamos e pedimos. Ele realiza na nossa vida sempre o melhor. E o melhor sempre vem após um ato realizado, um feito do Senhor na nossa, no nosso ser. E por último, o sétimo aprendizado, quando Jesus é convidado, quero dizer que o versículo de número 11, ele representa o grande propósito da realização daquele milagre. Enquanto eu lia no início, eu fiz menção, mas eu quero reafirmar para finalizar com ele, não é? Que Jesus fez o seu primeiro sinal em Caná da Galileia e assim ele revela a sua natureza divina. E os seus discípulos creram nele. Ele manifesta a sua glória. Este é o grande aprendizado aqui. O mais importante ali não é a mudança feita na festa do casamento. Não é o que Jesus promoveu de saciedade para aquelas pessoas que eram ali convidadas na festa. Muito mais do que isso. O mais importante foi a mudança de atitude, de comportamento, de vida que aquelas pessoas tiveram, em especial os discípulos. Passaram a crer quem Jesus é. Eles entenderam que esta nova alegria que começava então a jorrar a partir daquele evento em Caná, naquela cidadezinha, naquele povoado, era apenas um sinal da glória de Jesus Cristo. A manifestação era messiânica. A manifestação da glória de Jesus provoca, produz, promove, transforma, faz mudanças na nossa fé e traz a alegria ao coração daquele que crê. Meu amigo, Jesus espera ser convidado. Jesus anseia
para que você possa recebê-lo em sua casa. Abra a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar. Ele, quando entra, ele modifica e transforma para melhor, ao ponto de você não só apresentar as suas necessidades, mas dele realizar coisas grandes que você não consegue nem mesmo imaginar. Na sua vida, na sua família, na vida daqueles aos quais perto de vocês se encontram. Jesus espera que você, ao convidá-lo, apresente suas limitações, apresente seus problemas, suas dificuldades e entregue para ele. Jesus nos traz mudanças, transformações, nos oferece o melhor que essa vida pode nos dar e a outra que esta vida nem conhece. Nos faz contemplar o seu poder e admirar a sua glória. Nos fortalece a fé para caminharmos nesta vida. Nos dá a capacidade de exercitar a nossa fé, de saber que Ele sempre está conosco, em todo o ambiente, toda a nossa caminhada cristã. Cada dia sendo confirmada, solidificada, a confiança que nós temos nele. Disso o Senhor se agrada. Eu pergunto para você, você quer convidar Jesus para morar no seu coração? Você quer abrir a porta da sua casa para que a paz do Senhor esteja com você? É simples. Basta você abrir a sua boca e fazer este convite. Terei a maior satisfação de poder ajudar você a caminhar com Jesus, a apresentar a você oportunidade de seguir vivendo com Cristo, recebendo o melhor que Ele tem para lhe dar. Se submeta à palavra do Senhor, que é a palavra de vida, é palavra de vida para sempre. Mediante a fé que você deposita na palavra do Senhor, você vai aguardar as recompensas, todas elas que o Senhor tem reservado para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o seguem. Esta palavra Deus colocou no meu coração e eu queria transmitir a você. Se você tomou uma decisão, se você se rende a Jesus e convida o Senhor a morar no seu coração, faça-nos chegar ao conhecimento. Isso também alegra o nosso coração aqui. Eu estou anunciando de uma maneira virtual, por não termos condições de fazer de uma outra forma nesse tempo. Mas a mensagem do Senhor ela é poderosa para alcançar e entrar na sua vida, mesmo através desta tecnologia. A sua fé em Cristo Jesus não depende de eu estar falando pertinho no seu ouvido presencialmente ou de estar distante, sabe Deus quantos quilômetros que nos separam. Mas o Senhor está sempre por perto, esperando a quem possa a porta abrir para permitir que Ele entre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e venha estar conosco. Venha participar deste desafio de anunciar a mensagem a todas as pessoas, de instruir cada um a viver uma vida que realmente agrada ao Senhor e a contemplar os milagres, o poder, a presença para a glória de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana que se inicia hoje. Até domingo que vem.